livro Admirável Mundo Novo, as pessoas não precisam de repressão ou de censura. Elas são condicionadas a não questionar absolutamente nada. Através da mídia, do entretenimento e até mesmo das drogas, elas se mantêm conformadas e quietas no canto delas. Mas eu posso te dizer que hoje mesmo, na nossa sociedade, isso também acontece. Com as redes sociais, os algoritmos e até mesmo nossa forma de entretenimento, nós estamos caminhando para algo semelhante ao que a gente pode ver no livro Admirável Mundo Novo, e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de falar, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Muitas pessoas acham que Admirável Mundo Novo escreve um futuro distópico muito distante, mas até mesmo o autor falou que o que ele previa que aconteceria em 100, 200 anos poderia acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Isso porque muitos mecanismos que são utilizados nos livros são utilizados hoje em dia também. E nesse vídeo eu quero falar sobre controle social na ficção e também na nossa realidade atual. Para começar, no mundo criado por Aldous Huxley, a sociedade é mantida por 3 pilares principais. O primeiro pilar é o condicionamento desde o nascimento. Quando a gente vai ver como os bebês nascem, e aqui na nossa sociedade do Admirável Mundo Novo, as pessoas não ficam grávidas, no caso as mulheres não ficam grávidas, os bebês eles nascem através de um experimento, né? Basicamente é um processo totalmente mecanizado, feito por cientistas, em que bebês nascem. E aí, quando eles estão nesse processo de crescimento, de maturação e tudo mais, eles já começam a ouvir determinadas músicas, as quais colocam coisas na cabeça dele, né? Colocam premissas na cabeça desses bebês, que eles são o que eles devem ser. Ou seja, se o bebê ele é condicionado para ser uma casta, né? Eles chamam também de castas, uma casta voltada para a mecanicidade, ele vai continuar sendo mecânico até o fim da vida dele. Isso é porque aquela sociedade é extremamente rígida. As pessoas que nasceram para serem mecânicas jamais serão intelectuais. E quando a gente vai para o nosso mundo atual, a gente pode pensar quais são as coisas que nos condicionam desde o nascimento. Uma delas, é lógico, é a escola. É claro que a escola, nos meus moldes dos anos 90, vai ser diferente dos moldes dos anos 60, dos anos 50 dos meus pais, dos anos 40, dos anos 20 dos meus avós, mas a gente tem a escola como esse mecanismo de condicionamento de relações, de como aprender, de como escrever, de como pensar também. Esse condicionamento nos faz ter uma ideia de determinada coisa, né, dependendo de cada escola. Mas a outra coisa que eu também quero questionar, que é sobre a meritocracia. Será mesmo que uma pessoa que não teve acesso às condições que uma pessoa herdeira teve, as melhores escolas, os melhores professores, vai ter as mesmas condições de chegar aonde essa outra pessoa chegou? Então tem muita gente que fala que basta querer que você alcança, e eu lá tenho as minhas dúvidas, né? Pode ser que o seu querer seja um motor muito grande na sua batalha, no seu corre, vamos dizer assim, mas definitivamente não é só o seu querer que vai te fazer alcançar os bons resultados. Você precisa de oportunidades, né? Então é bom pensar nisso também. No final das contas, quando a gente está falando de condicionamento desde o nascimento dentro da obra Admirável Mundo Novo, a gente está falando da ilusão do livre-arbítrio. Muitas vezes os personagens de dentro do livro têm a ilusão de que eles fazem as escolhas baseadas no livre-arbítrio deles, sendo que eles são extremamente condicionados, e mais do que isso, eles acreditam em uma história que é completamente moldada e completamente escrita para aquelas pessoas, para aquela sociedade. Tanto é que quando você vai no final do livro, e aí não é spoiler, mas quando você vai para o final do livro e você encontra aquele diálogo entre o selvagem e o guardião da obra de Ford, ele mostra que os livros que outrora os selvagens, ou outrora outra sociedade como a nossa, teve acesso a Romeu e Julieta, a Hamlet, a tantos outros clássicos, essas pessoas não têm acesso porque elas não precisam disso. Então é essa ilusão do livre-arbítrio de você achar que tem acesso a todas as informações quando você não tem. E o segundo pilar que é muito importante é o condicionamento pela mídia. A mídia tem um papel muito importante em Admirável Mundo Novo, porque ela que molda tudo que as pessoas precisam saber, precisam pensar e também precisam fazer. É a partir de uma cartilha, é a partir de uma escritura, de quase como uma constituição mesmo, que as pessoas elas se condicionam. Então elas sabem o que elas podem fazer, com quem elas podem dormir, o que elas não podem fazer, como elas devem se portar. Vale mencionar que elas levam essa verdade oficial através do controle estatal, que é muito grande. Como eu falei, há diversos mecanismos, diversas câmeras o tempo inteiro, prestando atenção nas pessoas
para que elas se comportem da forma correta. E aqui eu nem preciso falar com a nossa realidade, né? A gente tá em volta de mídia o tempo inteiro, moldando nosso comportamento, nossas opiniões, nossos gostos, e é muito importante que a gente preste atenção no modo como a gente está consumindo conteúdo. Recentemente eu parei para observar os conteúdos que eu estava consumindo no Instagram, e eu percebi que boa parte ali veio da própria sugestão do Instagram. E eu tava pensando, cara, será mesmo que eu gosto disso? Será mesmo que esse conteúdo tem a ver comigo? E eu percebi que alguns não tinham. E então o Instagram estava tentando moldar a minha opinião, tentando colocar um conteúdo para saber se eu gosto ou não, para que então ele colocasse ainda mais anúncios, colocasse ainda mais conteúdos daquele tipo para mim. O que é importante você imaginar é que você está envolto disso, mas você não precisa necessariamente participar ou aceitar isso. Você pode moldar a forma como você consome conteúdo. Você pode diminuir o tempo que você fica na internet. Você pode diminuir a forma como você assiste os vídeos. Então, ao invés de assistir 300 milhões de vídeos de 30 segundos, por que não assistir um único vídeo de 15 minutos, de meia hora? Fazer esse balanço é muito importante, porque aí sim você vai estar tendo controle do que você consome, não aquilo que você consome te controla, entende? E se você acha que essa repetição constante não cria padrões, é só você imaginar que muitos anos atrás, na verdade, há poucos anos atrás, existiam pouquíssimas maquiagens para pele negra. Então as mulheres negras tinham que se adaptar às peles brancas, às bases, a fazer malabarismos para conseguir usar maquiagem. E até a própria maquiagem, se você imaginar, é também algo que a mídia incutiu, né? Então, inclusive, tá rodando um vídeo aí na internet de um cara perguntando, tem um casal, um homem e uma mulher, ele pergunta para o homem qual a nota que ele vai dar para a mulher com e sem maquiagem. E os homens têm a coragem de dizer que a mulher é mais bonita com maquiagem, sendo que eles não têm nem a coragem de olhar para si próprios e perceber que eles também não são perfeitos como eles querem que as mulheres deles sejam, né? Então é importante também a gente entender como que a mídia molda esse comportamento e como um vídeo desse pode te causar sensações estranhas, sensações ruins, sensações boas, sensações de questionamento. Eu, por exemplo, já pedi para esse vídeo não aparecer para mim, que eu acho terrível ver uma mulher se sujeitando a esse tipo de coisa. E você pode estar se perguntando, tá, e como é que eu fujo desse controle, como é que eu evito tudo isso? Como eu falei, você tem que consumir menos internet. Não é você parar de consumir internet. Você pode parar também, eu já parei, já vi que dá para consumir de uma forma que seja minimamente saudável. Você consegue consumir, por exemplo, 1 hora, 2 horas de internet, já é o suficiente para você, por que não tentar isso? Então é isso, você está navegando na internet, você está limitando a sua visão àquilo que existe na internet e você pode estar se perguntando, como escapar disso? E eu posso te dizer claramente que lendo livros, você pode ler esse Admirável Mundo Novo e começar a refletir sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias escolhas. Mas isso também não tem só a ver com esse livro, tem a ver com vários outros livros e que, por exemplo, a gente está lendo no Clube Leituras em Série. Para você que chegou agora no canal, o Clube Leituras em Série é o meu clube de leitura e que funciona por temporadas. A cada temporada a gente lê um tema diferente. Essa primeira temporada se chama Mundos em Colapso e a gente está se aprofundando nas distopias, como, por exemplo, essa Admirável Mundo Novo, mas nós já lemos Nós, do Zamiati, nós vamos ler O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, e também vamos ler 2084, O Fim do Mundo, do Boalen Sansal, que é um autor super contemporâneo, que inclusive passou por poucas e boas quando ele retornou à sua terra natal e foi preso pelo governo. Então, a partir de todos esses livros, a gente vai discutir como que as distopias conseguem antecipar problemas e, com sorte, nos ajudar a resolvê-los, mas também entender o que é uma sociedade distópica e por que essas sociedades distópicas e a distopia estão sendo tão importantes para a gente pensar nosso mundo e também porque a gente está sendo tão pessimista em relação a isso. No clube você recebe não só um cronograma para o livro, mas também recebe materiais extras como 2 mini-aulas gravadas, uma aula ao vivo para você interagir comigo e com outras pessoas que também estão lendo o livro e, é claro, acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para você trocar ideia e recebe também na sua casa um brinde físico exclusivo de cada temporada. Se você quiser saber mais sobre o clube, quiser saber mais sobre os livros, é só clicar no primeiro link aqui da descrição e, é claro, quebrar essa matrix de ficar sempre na internet e começar a ler bons livros. Além dos meios de comunicação, como eu já falei, a educação também é uma forma de condicionamento. Quando a gente vai aqui para o Admirável Mundo Novo, as crianças são educadas desde mais novas, né? Desde quando nascem,
para terem determinados comportamentos e determinados pensamentos. Quando a gente vai para a nossa realidade atual, não existe um condicionamento tão grande para a gente não questionar o sistema. Pelo contrário, existe um desenvolvimento de um pensamento crítico, mas também existe um condicionamento feito pela escola. A pressão para você escolher uma carreira bem-sucedida, ou seja, você tem que ser médico, advogado, engenheiro ou técnico de software, senão você não vai ganhar dinheiro. Quando eu escolhi fazer letras, eu lembro que meu professor me questionou, porque 90% da sala queria fazer medicina e outros 10% queria fazer direito, e eu estava ali fora, estava completamente fora de todas as perspectivas da própria escola e dos próprios professores também. O que é relativamente esquisito, porque um professor, sendo um educador, ele também teria que respeitar a escolha do aluno. Antes de chegar em letras, né, eu passei por direito e fiz metade do curso, e cheguei na metade do curso e disse, cara, eu não consigo fazer isso. E eu consigo me imaginar o que seria de mim também se eu tivesse feito medicina. Eu teria sido muito infeliz. Então, para você, se você não tiver escolhido o seu curso, pense muito bem no que vai te fazer feliz, mas também você pode pensar, é claro, no que vai te dar retorno financeiro. Qualquer profissão, se você conseguir ser uma pessoa criativa, vai sim te dar dinheiro. Um exemplo disso é que diversos professores de português estão aqui fazendo cursos online e ganhando dinheiro, de história, de biologia e tudo mais. Ou seja, você querer fazer uma profissão para ser professor, não necessariamente você vai parar na sala de aula. Você pode estar aqui falando como eu, falando sobre literatura na internet e ganhando dinheiro com isso. Então, seja criativo e pense no que vai te fazer feliz, ao mesmo tempo no que vai te sustentar também. E sobre se sentir feliz ou triste, aqui nesse livro não é um problema, porque aqui existe uma droga chamada soma. Essa droga chamada soma garante que a pessoa não sinta nenhum tipo de desconforto emocional. Ou seja, se ela começar a se sentir triste, feliz demais, ou até mesmo desconfortável com qualquer tipo de sentimento, ela toma algumas gramas de soma e tá tudo certo. Eu diria que essa droga equivale à nossa marijuana aqui na nossa vida real, né? Então, quando as pessoas elas querem relaxar, elas vão lá e fumam ou elas bebem também para relaxar, e tudo isso é uma forma de condicionamento. A soma vai simbolizar essa superficialidade dessa felicidade imposta pelo governo. A pessoa não sente dor, mas ela também é incapaz de sentir qualquer outra coisa. Você não vai enfrentar nenhum desafio, você não vai enfrentar nenhuma superação e você também não vai sentir nenhuma felicidade genuína. É tudo extasiado demais, é tudo sempre linear. Quanto mais padrão, melhor. Quando a gente está falando da nossa sociedade, a gente pode ir para diversos campos, desde jogos de azar, né? Desde o jogo do tigrinho ou qualquer coisa do tipo, até mesmo as pessoas que são viciadas em celular, que não conseguem se desvencilhar e ainda dizem que não tem tempo para leitura. E tudo isso pode ser uma própria soma. É você ir para um lugar para esquecer de problemas. Ao invés de você resolvê-los, você está colocando a sua mente em um estado totalmente extasiado. E aí, quando a gente está nesse estado, a gente se torna aquela pessoa que não está vivendo a vida, está existindo, né? Então está passando de segunda a sexta, sábado e domingo, enche a cara de bebida e volta para trabalhar, e assim o ciclo se repete infinitamente. E é claro que existem diversas realidades completamente diferentes e existem motivos pelos quais as pessoas fazem isso. Mas existem também motivos pelos quais as pessoas podem sair disso. A literatura é um desses casos. A literatura antecipa problemas, faz você pensar, ao mesmo tempo que faz você refletir sobre a sua própria vida, e isso é um movimento que é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Mas no final das contas, o que fica como questão é, será que a gente está vivendo com autenticidade ou nós estamos sendo sempre manipulados e a gente não sabe muito bem onde é o limite da manipulação e o que nós somos de verdade? Esse é o tipo de reflexão que você precisa se fazer e, como eu falei, a literatura te ajuda muito nisso. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e comenta aqui embaixo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo se vale a pena ou não reler o livro. E eu te vejo no próximo vídeo.